Olá, amados do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Irisma Oliveira. Quero desejar um dia precioso e abençoado e quero convidar vocês para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Hoje eu vou compartilhar com vocês um texto de Phillips Brooks, um texto pequeno, mas extraordinário. E o texto de Phillips vai falar de orações que às vezes nós não atentamos ao longo da nossa caminhada fazer e vivenciar de uma forma linda e maravilhosa. O texto inicia dizendo o seguinte: não ores por uma vida fácil, ora para seres mais forte. Não ores por tarefas compatíveis com a tua força, ora por força compatível com a tua tarefa. Então, o milagre não consistirá das tuas ações, mas tu mesmo serás um milagre, maravilhando-te das riquezas que há em Jesus Cristo. Olhando aqui para esse texto, na primeira orientação, que tipo de oração devemos fazer, eu considero aqui que Phillips está lidando com oração realista, uma oração de acordo com a realidade do homem na terra, do cristão na terra. A primeira, orar para ter uma vida fácil, é viver de ilusão. Por quê? Jesus um dia ele disse assim, no mundo tereis aflições. Alguém pode questionar, então eu tenho que ter uma vida sempre de aflição dura, o crente sempre tem que estar sofrendo. Não, não é isso. Olha o que Jesus disse, no mundo tereis aflições, ou seja, haverá momentos, fases da nossa vida que nós enfrentaremos. Ele não prometeu uma vida fácil, até porque é ilógico, é algo irreal achar que a vida sempre vai ser fácil. Algo que não toca, algo que não fere, algo que... E isso, pensar numa vida totalmente fácil, isenta de luta, de tribulações, de provações, é como desejar ir para dentro de uma bolha, ser fechado e estar lá dentro. Mas isso não seria vida, seria vegetar. Porque o que faz a vida bela é justamente isso. É a gente estar no mundo, é viver as relações. Se a gente observar, tudo é relacionado. Está relacionado aos relacionamentos na vida. Casa, casamento, igreja, trabalho, tudo está ligado às relações. Então, para esse movimento de vida, eu vou precisar ser forte. Eu preciso contar com essa graça. Então, essa oração é algo assim que eu acho inteligente, uma oração que lida com a realidade do homem, porque enquanto a gente viver aqui, nós vamos enfrentar perrengues, lutas, tribulações. Alguém pode pensar, irmã, existem pessoas que têm uma vida totalmente fácil, e às vezes nós vamos fazer que a gente pode dizer assim, medir essa vida dessa pessoa, às vezes baseada no dinheiro que ela tem, no poder, no sucesso. Mas será que é verdade? Essa pessoa está totalmente isenta? Não, queridos. Cada um vive de acordo com a sua realidade. O que para um pobre é perder o emprego, às vezes para um empresário rico é um investimento que ele fez que não deu certo, ele perdeu. Para o rico, talvez ele não tenha as mesmas situações, passa pelo mesmo perrengue que um pobre, que é economizar para no final do mês comprar algo, ou então não comprar porque não tem. Talvez ele não tenha esse perrengue aí não, ele não tem problema nisso. Mas o problema dele é em outro nível, é outra situação. Mas todos nós passamos e enfrentamos adversidades. E aí essa oração ela é inteligente, né? É orar para ser forte. Glória a Deus, porque ter essa fortaleza, ser forte, vai fazer uma diferença extraordinária na vida. E eu quero dar aqui 2 exemplos. Uma pessoa que está ali buscando a Deus, uma vida de relacionamento com Deus, ora, lê a palavra, a intimidade com o Senhor está ali algo afinado. Ela passa por uma situação que vamos nomear aqui como uma grande prova, uma grande tribulação, uma grande adversidade. Ela passa de uma forma extraordinária, mesmo chorando com luta, batalha, lutando ali. Ela consegue passar, ela passa aquela prova. É como se jogasse ela em alto mar, jogasse ela na cova dos leões, jogasse ela na fogueira, né? Lançou ela dentro de uma fogueira enorme. Ela sai do outro lado, nem cheiro de fumaça tem. Glória a Deus. Porque aquela pessoa buscou no Senhor, ela orou pedindo a Deus, me faz mais forte. Pois a vida é dura, a vida é difícil, há adversidades, e cada um com a sua realidade. Mas eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de força. O segundo exemplo é alguém que até viveu esse momento agradável com Deus, mas ao longo da caminhada, começou a negligenciar seu relacionamento com Deus, já não ora, não lê a Bíblia,
o temor está diminuindo, e de repente ele passa por algo que a gente pode considerar pequeno em relação ao que o outro passou. Mas é incrível quando nós não estamos bem, quando nós não dependemos de Deus, que nós conseguimos fazer uma tempestade dentro de um copo d'água. Eu tenho um copo de água e eu consigo fazer uma tempestade. Enquanto quando eu dependo de Deus, a força vem dele, eu sou lançado em alto mar, eu sou lançado na cova do leão, eu sou lançado na fogueira e eu consigo sobreviver. Essa é a diferença. Então a primeira oração, ela lida com a realidade do homem na terra. No mundo tereis aflições. Haverá momentos agradáveis, sim, na nossa vida. Haverá momentos de quietudes. E eu gosto sempre de dizer, desfrute, agradeça, viva de uma maneira extraordinária. Mas enquanto eu e você estiver na terra, vai ter perrengues, vai ter aflições, vai ter lutas. E como a gente vai lidar com isso? Às vezes nós vamos lá para um canto, ficar chorando, lamuriando, queixando da vida, porque aquilo passou, chegou até nós e às vezes nós não sabemos lidar com aquilo. É só olhar a história. Às vezes só muda o endereço, mas são situações iguais, mas as pessoas passam de uma forma diferente. Então que nós possamos no dia de hoje orar pedindo ao Senhor, me faz mais forte, para quando passar pelo deserto, quando passar pela aflição, quando passar pela provação, quando passar pela rejeição, pelo abandono, pela calúnia, pela traição, me faz mais forte. Eu digo para você, queridos, que nós passaremos. E quando a gente chegar do outro lado, ainda estamos melhores, mais fortes. A fé fortalecida para a glória de Deus de uma forma linda e extraordinária. Então vamos pedir ao Senhor, força, me faz forte, glória a Deus. A segunda oração é uma oração inteligente. Não ores por tarefas compatíveis com a tua força. Senhor, eu só quero fazer tudo o que eu consiga fazer. É errado? Não, e haverá momentos que a gente pode fazer essa escolha. Eu vou executar isso aqui, que é o que eu posso, é onde eu... Mas o que é que eu vejo aqui nessa oração é que às vezes eu e você não damos um passo maior porque nós não fazemos uma oração por força compatível com a nossa tarefa. Ficamos às vezes limitados a algo porque nós não vamos ao Senhor, não contamos com a graça dele para essa força nos capacitar para realizar a obra. Não, eu só quero uma obra, uma tarefa que esteja de acordo com a minha força. Eu só quero viver dentro dos relacionamentos, eu só quero fazer isso se for de acordo com... Ou eu vou dar um exemplo. Uma pessoa lidera um grupo na igreja de 10 pessoas. Maravilha, está ali alavancando e tudo. De repente ela é convidada, o grupo aumenta, vai para 50, ou o grupo aumenta, vai para 50 pessoas. A energia, a disposição, o pensamento de 50 é diferente de 10. O que acontece com algumas pessoas? Elas desistem, ou então vão empurrando com a barriga. Por quê? Porque ela não orou pedindo força compatível com a tarefa que foi confiada. Muitos pastores estão assim. Pastores estão cansados, lamuriando, se queixando. O púlpito, às vezes, é o lugar de lamúria, de queixas, porque ele não tem força compatível com a tarefa de cuidar daquela igreja. Pois ele queria uma igreja de acordo com a força dele. E ele precisa pedir a Deus força compatível para lidar com aquela tarefa que ele foi confiado. Porque se ele não buscar em Deus essa força compatível para executar essa tarefa, ele vai estar cansado, ele vai murmurar, ele não vai ser fiel, o serviço não será digno de honra ao Senhor. Pois ele vai executar tudo aquilo baseado na sua própria força e tem hora que você não aguenta, pois liderar pessoas, cuidar de pessoas, não é fácil. Eu preciso da graça de Deus. E aí ele finaliza esse texto dizendo o seguinte: se eu orar para ser mais forte, eu orar por força, então o milagre não vai consistir aonde? Nas minhas ações. Que é algo que eu preciso entender. O crente, ele executa, ele passa pela vida, as tarefas que a ele confiada, as situações que ele passa, não foi baseado nas suas ações, na sua inteligência, na sua capacidade. Não que a gente é burro, que a gente não possa fazer algumas coisas, mas no sentido espiritual de algumas coisas, é a graça do Senhor que nos fortalece e nos capacita. Um dia perguntaram para uma mulher que passou por uma situação difícil, que envolvia questões emocionais, ela foi assim oprimida de uma forma terrível. E um dia uma pessoa pergunta: como você sobreviveu isso? E ela disse: eu caí na mão, ela até brincou dizendo, eu caí na mão do psicólogo dos psicólogos, eu caí na mão do Senhor Jesus. E ele me revestiu de uma forma linda e extraordinária.
E o milagre não vai consistir nas nossas ações, mas tu mesmo serás um milagre. Eu serei o milagre. Eu passei por aquilo, aquela grande luta, aquela grande tribulação, porque eu pedi força ao Senhor, eu saí do outro lado. Eu sou o testemunho. Eu peguei um trabalho, seja na igreja, seja na empresa, estava terrível aquela situação, prosperou, cresceu, deu frutos. Eu sou um milagre. E ele diz, mas tu mesmo serás um milagre, maravilhando-te das riquezas que é em Cristo. Ou seja, você vai só refletindo as maravilhas do Senhor. Um exemplo de um pai, é mais ou menos assim, a história de um pai que manda a criança, o filho empurrar o armário de um local para outro. E aquele armário era muito pesado. E ela começa a empurrar, empurrar, e depois ela está cansada e ela diz, eu não consigo. E o pai olhou para ela e disse, por que você não me pediu ajuda? Queridos, é isso que esse texto está falando. Diante da vida, diante das tarefas, às vezes é como um armário muito pesado. Eu não consigo, Senhor. E o Senhor disse, por que você não pediu minha ajuda? Por que você não pediu minha força? Por que você não pediu minha graça para que você executasse e você passasse? Ao pedir ajuda do Senhor, nós seremos um milagre. Nós seremos testemunhas da graça de Deus refletindo. Estaremos ali maravilhados com a riqueza divina fluindo através das nossas vidas. Nós seremos o canal das riquezas divinas na igreja, no trabalho, na nossa casa, na nossa vida. Que possamos contar com a graça de Deus nesse dia chamado hoje. Eu não sei o que você está enfrentando, não sei o que você precisa executar hoje, que foi confiado, o início de ano, geralmente departamentos, trabalho. Conte com a graça de Deus, Senhor. Ore nesse dia de hoje, Senhor. Eu oro por força compatível com a tarefa que a mim foi confiada. Seja para liderar 10 pessoas, 50 pessoas, seja para liderar uma igreja, um departamento, seja para um trabalho que foi confiado lá na minha empresa. Senhor, eu peço força compatível com essa tarefa. Não quero murmurar, não quero lamuriar, mas eu quero ser uma testemunha das tuas riquezas. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela tua palavra. Paulo um dia testifica dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A tua graça nos baixa. Nós oramos no dia de hoje, Senhor, uma oração realista, uma oração que lida com a realidade. Nós oramos para ser mais forte. Oramos nesse dia de hoje, Senhor, me faz mais forte diante do que eu tenho enfrentado nessa fase, nesse momento da minha vida. Em qualquer situação, eu quero ser forte. É momento difícil, é momento fácil, eu quero ser forte. E tu tem toda a fortaleza que eu preciso. Eu oro também, Senhor, nesse dia de hoje, para que o Senhor me faça compatível com aquilo que eu preciso, me dê força compatível com a minha tarefa. Eu preciso executar algo. Eu preciso que tu me fortaleça, me revista de força para executar. E quero ser um milagre. E quero estar maravilhado todos os dias com as riquezas que vêm de ti. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pelo teu amor cuidadoso, pelo amor de Cristo, pelas riquezas de Cristo na minha vida. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que eu e você possa fazer essa oração, uma oração sábia e inteligente. Ore por uma vida, um coração mais forte. Ore por uma força compatível, por força compatível com a tua tarefa. Não sei o que você precisa realizar, mas que eu e você possamos ser testemunhas do amor cuidadoso de Deus e das riquezas que vêm de Cristo. Que Deus receba toda a honra e toda a glória de tudo aquilo que nós executarmos na terra. Que as pessoas ao olhar para você possam dizer, o Senhor tem sido na vida desse homem, na vida dessa mulher de uma forma linda e maravilhosa. Que o Senhor te abençoe e até a próxima reflexão, o Senhor nos permitindo.